família, estarmos aurindo aqui o que mais necessitamos, que é o amparo espiritual, o conhecimento espiritual. E vamos aqui lembrar um trechinho do que nos diz na música do Vansan. Abre bem as portas do seu coração e deixa a luz do céu entrar. Vamos nesta noite estar abrindo nossos corações para abrir tudo que o Evangelho e que o tratamento possa nos proporcionar. Ele estava desarmando. E vamos para os recados da noite. Primeiramente, lembrar que os celulares devem estar desligados ou no silencioso, para não interferir, às vezes, em momento importante da palestra, da nossa atividade. A outra coisa é manter o silêncio. Então, quando nos adentramos aqui, a gente tem que lembrar que a espiritualidade, a equipe espiritual está trabalhando, preparando câmara de passe, preparando toda a atividade que eles nos auxiliam. Então é importante o silêncio, importante as preces, que as preces eles utilizam as energias, as vibrações para também nos assistir e para melhorar a vibração de toda a casa. Outra coisa é lembrar que nós temos cursos de educação mediúnica. Então, se alguém se interessar, ou tiver algum conhecido que queira frequentar ou fazer uma recapitulação, que às vezes já fez no passado, procure algum dos trabalhadores da nossa casa. E por último, lembrar do atendimento fraterno que nós temos lá, a recepção, tem entrevista. Então, tanto para nós mesmos, quando precisamos conversar com alguém, colocar alguma situação íntima, ou alguém que a gente possa estar indicando. Então, está aí, às terças-feiras, a partir das 19h20, 19h30, e aos sábados, às 17h30. De preferência, chegar um pouco antes, para não atrapalhar aqui a palestra ou os passes, Bem, e vamos agora para a leitura, então, da psicografia recebida na casa, que já é um hábito nosso, antes da palestra, ler uma psicografia. E a de hoje intitula-se Ânimo. Deus criou a todos nós com o mesmo amor. Não há eleitos ou preferidos. E o progresso da humanidade não é tarefa confiada a poucos. Cada ação e cada pensamento, quando envolto do amor, é mais um grão de areia depositado na grande obra de nosso Pai. Não se engane, não há acaso e não há desperdícios. Cada segundo pode e deve ser vivido com o único propósito de fazer o bem. Todos, independentemente da situação em que se encontram, têm a função a desempenhar em prol da evolução coletiva. Antes de um fardo, trata-se de uma bênção. Entender os mecanismos que regem a vida enche o espírito de propósito e a sensação de utilidade é força capaz de superar as piores dificuldades. Cada um pegue a sua cruz e siga o Mestre, pois ele nos assegura que o nosso destino é luz e felicidade. Mensagem recebida aqui na casa no dia 16 de junho de 2023. E vamos então agora para a prece da noite. Mentalizemos Jesus, nosso Mestre querido, a luz do seu amor presente nesta casa e no coração e na mente de cada um de nós. E mentalizemos a equipe espiritual, todos os benfeitores que nos assistem e nos unamos a eles para sermos ajudados, para abrir o nosso coração
com o propósito, o desejo firme de sermos melhores cristãos, de nos tornarmos, a pouco e pouco, homens de bem. Ampara-nos, Mestre, ampara a palestra da nossa querida Miriam, que todos possamos estar recebendo essa luz, esse lampejo da espiritualidade. Que assim seja, com a graça de Deus, nosso Pai. Então, agora com a palavra, Dona Miriam, nossa querida companheira. Vamos lá, né? Boa noite, né, para todos nós, né? Pessoal lá, aqui, aqueles que estão conosco, né? Muita gente aqui. Quando a Elaine falou para mim da palestra, me veio assim, pensei no tema que é muito falado agora, todo mundo está fazendo previsão, meio, né, atual, sobre transição planetária, né, e planeta de regeneração. E aí eu fiquei pensando, porque realmente livros tem uma vasta biblioteca de autores que falam sobre esse assunto, né? Tem Reinaldo Paviani, e o primeiro foi o do Divaldo, depois veio muitos livros, né? E eu gosto de ler os livros que vão sendo lançados, né? Então eu li tudo. Mas aí eu fiquei pensando, porque eu não consigo escrever palestras, né? Eu sou meio analfabeta, eu sou ruim para escrever, né? Eu vejo o pessoal vir aqui tudo bonitinho, eu não consigo. Então, e aí eu sempre pensando no tema, pensando numa coisa em outra, e de repente me veio assim, olha, o livro de Apocalipse, né? Todo mundo conhece, né? Da Bíblia, o Apocalipse de João Evangelista. Falei, tá bom, né? Aí eu peguei lá uma Bíblia muito antiga que eu tenho lá em casa, né? E li o livro todo, o livro de Apocalipse. Aí eu fui lendo, né? E fiquei pensando tudo aquilo que estava ali, né? Meio confuso. Se você não tem, assim, uma noção, ele fica confuso, porque é muito cheio de simbolismos, né? Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ler. Ninguém, né? E por que João Evangelista escreveu esse livro? Sabe que ele foi preso e ficou na ilha de Patmos, né? Lá ele morreu. E ele diz que ele foi arrebatado, quer dizer, ele desdobrou e teve todas aquelas visões, não é? E disse para ele que escrevesse. Então, a gente vai acompanhando as cartas das igrejas, né, de Éfeso, de Laodiceia, são 7 igrejas. Então, ele fala o que aconteceu com aquelas igrejas, depois ele fala muito de Jesus, o Cordeiro, né, o filho de... No começo ele fala só do Pai, depois ele começa a falar de Jesus, né? O Cordeiro de Deus que ele chama. E terminou, eu li, voltei a ler de novo, né? E fiquei pensando, realmente, começando, o que aconteceu com o cristianismo lá onde Jesus pregou? Em Éfeso Maria morreu lá, né? Morava lá, aquela parte lá que hoje é o Oriente, né? Que tem Turquia, tem Irã, aquela parte ali Jesus pregou lá, né? Mas o que aconteceu? Paulo fundou essas igrejas, não é? E lá diz assim, que se revoltaram e mataram os santos, né? Quer dizer, aqueles que eram fervorosos. O que acontece? O cristianismo, ele foi se espalhando, né? Eu lembro que eu li um livro na biblioteca que uma pessoa falou assim, do livro lá, falou assim, olha, esses que são perseguidos hoje, os cristãos, vão ser os perseguidores amanhã, né?
E o livro passou e depois realmente com o Império Romano, tudo, então o cristianismo se espalhou. Paulo levou o evangelho até Roma, né? Ele pregou o evangelho em Roma. E aí, depois que o cristianismo foi oficializado como a religião, né, oficial, o que aconteceu? Então, os cristãos tomaram à frente, né? Tiveram todo o apoio do imperador para fazer para viver o cristianismo, vamos dizer assim. E o que aconteceu? Os próprios cristãos perseguiram aqueles que eram lá da Ásia. Ficou em Roma, né, a sede. Então, o que eles fizeram? Quem já ouviu falar aqui das cruzadas, né? Muito, assim, violentos. Às vezes a gente lê coisas assim que a gente não acredita, mas eram cristãos, né, que iam lá porque queriam salvar a terra do paganismo. Então, realmente, o cristianismo se acabou lá, né? E nós sabemos que os espíritos reencarnam muito tempo no mesmo local de aprendizado. Então, hoje, aquela região não aceita Jesus, não é? Por quê? Por culpa dos próprios cristãos, não é? Que tanto perseguiram, né? Passaram de perseguidos a perseguidores, então se formou tudo aquilo que eles acabaram deixando. Então, essa ideia da igreja, realmente, eles tomaram daqueles que eram cristãos e colocaram toda aquela ideologia, né, dos pagãos, né, onde se começou. Lógico, os sacerdotes tinham que viraram, né, cristãos. E aí trouxeram todos aqueles rituais, aquilo para dentro da igreja cristã. E aquilo que começou como um cristianismo puro, lá daqueles lugares, se acabou, né? E daí veio para toda a Europa, tudo, né? Então, essa parte de João fala disso. E depois ele fala dos flagelos, né? Então, ele fala dos flagelos, e hoje tem muita gente passando, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Mas a gente vê que tudo isso foi assim, pontual, né? Quem está esperando que a Terra toda vai acontecer cataclisma na Terra toda, eu acho um pouco difícil, mas acontece em certas regiões, não é? E acontece aquilo que ele falou, que ele viu, não é? Que foi dito para ele escrever nesse livro, ninguém mudou, né? Então, ele fala dos flagelos, e alguns flagelos que ele fala eu achei interessante, porque disse assim, que o anjo derramou uma taça, não vou falar tudo não, né? Que acabaria com tudo que tivesse vida na Terra, não é? Que se fosse da Terra toda, né, ia acabar. Mas eu comecei a pensar, realmente, aonde se usou a energia nuclear, acabou com tudo. Acabou tanto que as pessoas não podem nem morar lá, né? Caso de Chernobyl e aquela usina que o tsunami, né? Então, no Japão, então ali acabou. E depois ele fala numa outra taça que diz assim, ó, derrama a taça, mas essa taça não vai atacar nem os animais, nem as plantas, só o ser humano. E aí eu fiquei pensando, nós temos as armas químicas, não é? Que atingem só as pessoas e não vão. Então, foi dois tipos assim que eu prestei bem atenção, né? Que realmente acontece. A arma química é uma coisa assim que
todo mundo tem, né? De vez em quando alguém faz um ensaiozinho ali, não é? E atinge todo mundo. E aí nós voltamos agora, na época que nós falamos assim, transição planetária e planeta de regeneração. O que é transição planetária? Quando nós temos uma casa que ela vai ficando velha, né? Ou que a gente compra uma casa antiga, o que nós fazemos? Vamos reformar, né? E a reforma, ela derruba tudo, faz uma confusão, né? E para pôr tudo do jeito que o morador quer. E Jesus já fez essa previsão que haveria uma nova terra, né? Ele fala na Jerusalém que desceu do céu. O profeta Daniel, lá atrás no Velho Testamento, também fala dessa terra de mansidão, que o leão vai conviver com a ovelha. Os testemunhos de Jeová que usavam muito essa parte do profeta Daniel, né? E aí, o que nós estamos vivendo? Nós sabemos que nós aqui, toda a humanidade da Terra, são os últimos, né? Nós somos aqueles que não acreditamos, né? Então viemos agora para ver se acredita, né? Fomos chamados, é a última oportunidade, não é assim? Essa última oportunidade foi para toda a humanidade da Terra, não foi para algumas religiões, né? Então, nós encarnamos aqui e o que nós estamos tendo a oportunidade? De conviver com uma situação muito avançada. Nós tivemos um avanço tecnológico assim que, né, eu, pelo menos, não acompanhei, né? Fiquei lá. Mas esse avanço, o que foi? 50 anos para cá foi assim, fabuloso, né? E vai ser muito mais, não é? Então, o que acontece? E Kardec diz assim, que os maus só são maus porque os bons são tímidos. Não é isso que ele fala? Os bons são tímidos. Por quê? São acomodados. Deixa lá, né? Ele vai lá, vai... Mas, então, essa transição grande que Chico Xavier falou que era a partir de 2060, tem gente que esperou para 2020, né? Então, essa transição é que vai mexer, transição planetária, é que vai mudar a situação do planeta todo, cada um na sua região, para que se modifiquem o pensamento dessa humanidade, né? Porque, veja bem, nós temos assim, muitas pessoas estão dizendo, nossa, estão encarnando espíritos evoluídos, né? Vem lá não sei da onde, não é assim que fala? Bom, eles vêm mesmo, mas eles vêm não com uma varinha de condão, vem aqui, ó, resolve tudo e a nossa casa fica bonita, né? E nós vamos encarnar, porque eu vou encarnar depois, né? Numa casa pronta. Então, essa transição planetária é o tempo que a humanidade tem para consertar tudo aquilo que ela destruiu nesse planeta. Então, ele vai sofrer as consequências. Por isso que se fala muito em algumas coisas, que eu li muito, mas essas coisas que se põe no YouTube é melhor nem olhar. Todo mundo hoje faz previsão, né? Mas, então, o que acontece? Nós vamos ter que consertar tudo. Nós vamos ter que consertar os rios, nós vamos ter que consertar tudo. E esses espíritos que vêm, não vão vir para pregar, eles vão vir para dirigir a humanidade. São espíritos fortes, espíritos que sabem fazer e que vão colocar ordem nessa humanidade para que haja essa transição e se arrume a casa, né? Para que a gente possa voltar, nós ainda vamos voltar, e aí sim o planeta de regeneração. Então, a transição planetária é a reforma do planeta Terra, cada um no seu
habitar no seu país, não é? Mas o que hoje, que fala muito no livro de Apocalipse, o que hoje impera? A força do dinheiro, né? Não é ele fala em ouro, pedra, porque era o que ele conhecia, mas hoje é a força do dinheiro, e tem uma força obscura que comanda tudo isso, né? Que nós sabemos muito pouco, mas as pessoas que chegam para dirigir a humanidade se preocupam com o poder e o dinheiro. Então, acaba se envolvendo, e é uma teia tão difícil que ninguém consegue superar. Por quê? Porque os homens ainda são crianças. Nós somos ainda, em matéria de evolução, crianças, né? Nós somos bebês começando a aprender a nos equilibrar. Ainda andamos assim, igual o bebê, meio tortinho, tropeça aqui, cai ali, mas estamos chegando lá. Então, toda a humanidade está aprendendo, né? E por quê? Então, aqueles que são maus estão aproveitando, né? Estão fazendo, e ali eles chamam a atenção pela seleção que Jesus falou, que o joio e o trigo, eles são iguais quando eles são pequenos, né? Não tem como separar o joio do trigo, eles nascem juntos. Mas quando eles vão amadurecer, pode tirar o joio para aproveitar o trigo. O trigo moído faz o pão, e o joio moído faz o veneno. Então, é aquilo que Jesus disse, ele fala, vou lançar no fogo, né, nas trevas, mas não. Essa seleção é justamente a limpeza para que aqueles que estão no caminho da regeneração, veja bem, regeneração não é que ninguém vai virar santo. Regeneração é aqueles que estão começando a aprender para começar a melhorar, né? Porque quando a gente estiver melhor, a gente vai para outros planos. Mas essa regeneração, então nós vamos ter problemas, tal, mas só vai ser tudo voltado para o crescimento dos espíritos aqui. Então, o joio, os maus, o que vai acontecer? Não é castigo, vão ser matriculados em outras escolas, com dificuldades maiores, que eles não vão poder exercer aquele instinto mal deles, pela própria situação de onde eles vão reencarnar. Então, por isso que vai haver essa seleção. Não é castigo, não é mandar ninguém para o inferno, não é nada. É apenas mudar as classes, né? E aí, sim, a regeneração, o planeta de regeneração vai ser mais fácil. Nós ainda vamos ter dificuldades, tudo, mas vai ser mais fácil. E esses espíritos que estão reencarnando é que vão assumir a direção dessa humanidade de regeneração, que vai fazer cumprir as leis, fazer com que seja tudo mais assim, confiável, né? Porque nós ainda somos, se der um jeitinho, a gente dá uma burladinha na lei, né? Pode ser no trânsito, pode ser, a gente sempre burla um pouquinho, porque nós não acostumamos ainda, né, a sermos corretos. Porque tudo aqui é o que eu digo, são crianças. Então, o que acontece? Aí sim nós vamos, Chico Xavier falou que depois de 2050, 2060, né, nós vamos entrar no planeta de regeneração. Então, é diferente. Então, essa transição é realmente difícil, né? Nós vemos assim, a gente falar, esse mundo está perdido, né? Olha, está perdido, né? Ele está, o que o Evangelho diz? Quando você tem um tumor, né? Aqueles furúnculos que a gente tinha, hoje ninguém mais tem, né? Como é que ele sarava? Quando alguém ia lá e espremia, né? Doía, mas depois sarava. Então, o que vai acontecer conosco é isso. Vai doer? Vai, mas nós vamos ficar bem, né? Então, essa transição é para isso. E nós somos chamados também no trabalho, né? Nós temos que lembrar que essa reencarnação
é a mais importante que nós temos. Tudo aquilo que ficou para trás, esta é a mais importante, porque nesta nós estamos preparando a próxima reencarnação. E por isso que Jesus diz que haveria muito choro e ranger de dentes, porque muitos vão relembrar que perderam a chance, né? E diz que o maior sofrimento do espírito quando ele desencarna é olhar para trás e falar: quanto tempo eu perdi. Eu podia estar lá, estou aqui, vou ter que fazer de novo. Porque nós ainda, como eu disse, somos crianças, nós não aproveitamos a nossa reencarnação, os nossos dias. Não é para ficar socado no centro nem na igreja, não, né? Nós precisamos nos equilibrar, nos educar, não é? Nas pouquíssimas coisas, mas isso já traz um crescimento, um modo de viver. Eu garanto que vocês aqui comigo acontece isso. Faz 45 anos, né, que eu estou aí nas casas espíritas trabalhando, né? Minha filha tinha 3 anos, eu já tenho 48, sempre frequentando tudo. E eu olho para trás, gente, sem querer, eu fico tão triste, porque aprendi tanto e fiz tanto pouco, né? Fiz um pouquinho só, aprendi, mas não aproveitei para mim, né? Aí você fica olhando lá, eu não podia ter feito aquilo, já fiz, né? Mas é um aprendizado, porque numa próxima eu vou saber fazer. Se eu não errar, eu não acerto. Não é? Se eu não errar, eu não sei qual é o certo. Então, por isso que Deus não criou nem um ser vivente, nem Jesus perfeito, nem os anjos, ninguém. Todos foram criados, como disse Kardec, simples e ignorantes. O caminho é cada um que faz, e é cada um sozinho. Ninguém ajuda, não é? Por quê? Porque é nosso mérito. Quem que vai receber essa recompensa? Somos nós. Então, não tem pressa, tem tempo, mas nós é que vamos chorar o tempo perdido, né? E vamos sim para esse planeta de regeneração. Vamos estar bem, mas vamos continuar aprendendo. Porque o dia que nós não precisarmos mais aqui, nós vamos para outros, né, mundos que muitas pessoas acham que é só a Terra que é habitada, mas Deus não faria só esse planetinha, né? O menor que tem, ainda com esse povinho aqui, né? Era muito. Então, tem muitos lugares. Jesus falou, tem muitas moradas a casa do meu Pai. Não é aqui, quando eu desencarno, que eu vou lá para a morada que Jesus preparou, de jeito nenhum, porque de repente eu fico até por aqui mesmo, né? Mas, à medida que eu for crescendo, à medida que eu tiver o meu valor individual, é que eu vou receber as posições melhores, né? Para cada um. E o que disse o Alexandre, nós vamos poder participar das bodas, mas desde que estivermos vestidos com a túnica nupcial. Então, esse planeta de regeneração e transição planetária, nós vamos viver. Nós devemos prestar atenção, sim. O que nós estamos fazendo aqui? Porque ainda diz assim, lembra do Noé, que foi aquele dilúvio, foi numa parte lá, né? E ele falava assim, ele pregava, e lá na Bíblia está escrito assim, eles casavam, davam um casamento, e ninguém estava nem aí, né? A hora que a coisa ficou difícil, todo mundo pediu. Então, nós temos todo o direito de viver aqui na Terra, nós temos direito a tudo, né? Mas, como Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não que é errado, mas, de repente, por aquilo que eu sei, aquela atitude minha não me convém. E é para cada um, não é? Então, como eu me sinto, o que acontece? Então, tudo isso é muito importante, porque nós estamos, sim,
quando Jesus falou, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Tem muito espírito esperando para reencarnar, que está esperando esse planeta de regeneração lá há muito tempo. Muitos vieram para ajudar, vão vir para ajudar, mas bilhões, sei lá, né? E ele fala, então, nós falamos muito que a terça parte da Terra vai, né? Então vai ser separado, sim. E Jesus falou, vai separar os bodes, dos carneiros, né? Das ovelhas. Então, nós temos que pensar na nossa casa, agora falando na nossa casa espiritual. Será que ela não está caindo aos pedaços, não? Precisando de uma reforma, não é? De uma reforma, as pessoas falam muito na reforma íntima, que é muito difícil, né? Mas o pensamento é assim, como é que eu falo? Como nós pensamos, meditamos. Eu acho interessante as pessoas dizerem, eu vou fazer meditação. Vou sentar lá na posição de lótus, né? E eu não consigo, porque a minha mente é a milhão. Eu não fico sentada lá de jeito nenhum. Mas eu vou, quando eu estou em casa, eu vou recordando as coisas, o que aconteceu, o que eu não fiz de bom, o que eu fiz. É aí que nós vamos mudando. Aí nós vamos recebendo no amigo espiritual alguns conselhos, né? Olha, você fez... É assim a reforma íntima, não adianta. Eu lembro quando eu fui fazer o curso de aprendiz do Evangelho, me deram uma caderneta, né? Da aliança. Eu tinha que marcar lá o que eu tinha que reformar. Aí tinha umas coisas lá, porque, né? Mas aí não consegui, porque é muito difícil. E o Evangelho diz que a alma que de 10 vezes ela erra 9 e ela acerta uma, ela já está em regeneração. Está lá no Evangelho. Então, Deus não quer a gente perfeito, mas Ele aceita a nossa fraqueza, desde que aquilo que a gente faz com responsabilidade, nós respondemos por isso, né? Por isso que diz que a nossa responsabilidade perante Deus é exatamente do tamanho do nosso conhecimento. Que aquilo que nós não sabemos jamais será cobrado de nós, não é? Mas aquilo que nós sabemos, sim, porque aí já é negligência. E o auto-perdão, né? Errei, mas eu vou acertar. De 9 eu acerto 10, eu acertando muito é bom. Porque nós aprendemos que o espírito não regride. Né, Marquinhos? Se nós avançamos um degrau, nós não voltamos mais, nós vamos dali para frente. Vamos a passo, porque a escada, se você tem que subir degrau a degrau. Então, é importante, porque nós vamos chegar lá, né? E é muito bom. Graças a Deus que nós estamos aqui. Graças a Deus que nós temos uma casa espírita, que nós temos vários trabalhadores aqui. Quantos irmãos estão aqui conosco, não é? Aqueles que estão na Câmara de Passe, que é uma equipe muito importante, né? Que já olhou todo mundo aqui, já sabe todo mundo que vai tomar passe lá. Os irmãos que cuidaram da higienização, que é muito importante, da segurança, né? Que equipe espiritual que nós temos numa casa espírita, que a gente deve agradecer muito a ele. Todos anônimos, ninguém dá um nome, né? Mas estão aqui. Inclusive alguém que está aqui perto de mim me ajudando a falar, né? Mas é muito importante isso. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nós tivemos de aprender. E que foi um pouquinho, mas já é um caminho, né? E que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e continue nos dando oportunidade para que a gente possa continuar nessa casa abençoada, né? Nesses irmãos queridos, com todos vocês também.
E vamos com gratidão elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, o Mestre do amor, elevar nosso pensamento à falange de benfeitores e areios do Mestre que trabalham nesta casa, que nos assistem, que nos acompanham. E vamos pedir a esses irmãos de luz que levem nossas vibrações, nossas doações de amor aqui auridas nesta casa, onde haja maiores aflições, sofrimentos, medos, que estes benfeitores possam levar nossa pequenina parcela de amor ao próximo, para que possam encorajá-los, encontrar forças para superar todas as dificuldades, sempre em nome do Mestre. Eu vou pedir a todos que me ouvem neste momento 1 minuto para que cada um mentalize uma pessoa do seu conhecimento, ou familiar, ou amigo, que esteja atravessando por grandes dificuldades. E mentalize esse irmão, essa irmã, mentalizando Jesus, os benfeitores, que possam assistir a esse ente querido, a esse amigo querido, para que superem, para que se encorajem, para que não percam a fé, que prossigam firmes no tratamento espiritual, no tratamento na medicina terrena, que todos possam superar, encontrar-se no equilíbrio, na harmonia e na paz. Também, Mestre, benfeitores amigos, pedimos por nós mesmos que possamos estar sempre amparados, que possamos retornar para os nossos lares na luz do vosso amor, na vossa paz, e termos um sono tranquilo, reparador, e com a possibilidade de estarmos atuando com a liberdade espiritual do sono em obras de aprendizado, em obras benfazejas, com ceareiros do Mestre Jesus. Esteja conosco e nos despeçam na vossa paz. Que assim seja.